Então, como eu estava falando, nós vamos abordar esses 4 T's, né? Então, tempo, talento, tesouro e testemunho. E hoje nós vamos conversar sobre 2 T's, que são extremamente relevantes para a nossa vida, nosso dia a dia, né? Tem tudo a ver com a nossa vida e dia a dia, todo momento. Então, eu queria estar orando aqui para a gente iniciar a nossa aula aí. Perguntas, qualquer ponto, qualquer situação, podemos conversar e compartilhar aí, tá bom? Então, eu quero orar para a gente poder começar com a nossa aula aí, tá bom? Vamos orar, então. Deus, eu peço a sua graça, a sua misericórdia, a sua direção. Obrigado porque estamos aqui reunidos para aprender um pouco do Senhor. Pai, fale aos nossos corações sobre o que a gente vai estudar hoje e que realmente nós não sejamos somente ouvintes, mas que possamos praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido do Senhor, Pai. Obrigado por cada um que está aqui, por aqueles que irão chegar ainda, participar dessa aula, e fala ao nosso coração, tenha liberdade de falar conosco, Pai, por favor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai conversar, como eu falei, sobre talento e tempo. Eu quero começar com a palavra talento. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês aí. Quando a gente pensa em talento, o que vem na mente de vocês quando a gente pensa sobre talento? Talento? Não é talento devagar, não é talento, nem tá rápido, né? É talento. Eu lembro do show de calouros, The Voice Brasil, assim vai. É, né? Ótimo. O que mais? Quando vocês pensam em talento, o que vem na mente de vocês? Talento. Pense em algo que a pessoa tem mais facilidade de fazer, que já é nato, como um dom, né? Que é um talento que a pessoa tem. Isso, a gente pode pensar que talento e dons são meio que sinônimos, a gente pode interpretar dessa forma. Então, que talento e dons são sinônimos. Boa. O que mais? Quando você pensa agora nessa questão, puxa, ó, então se talento e dons são sinônimos, como que você pensa? Puxa, talento e dom, tem diferença, não tem? Como que vocês veem essa questão de dom e talento? Porque lembra, nós vamos falar sobre talento. A gente colocou, para facilitar o entendimento da aplicação desses 4 T's, né, como tempo, talento, tesouro e testemunho. Mas esse talento a gente vai aplicar para a nossa vida numa perspectiva de dom. A gente vai explicar o que é talento, a gente vai explicar o que é dom e trazer para nós uma aplicação referente à questão de dom, né, para a nossa vida. E aí, eu queria ouvir, quando você pensa em dom e talento, vocês já ouviram falar sobre isso, já estudaram um pouco? Como que vocês veem isso, dom e talento? Danila, você já ouviu? Fabrício? Essa questão de dom e talento, já ouviu alguma vez sobre isso, alguma coisa sobre isso? E aí, gente, vamos aí. Danila, você ouviu alguma vez sobre isso? Essa questão de dom e talento? Já estudou alguma vez? Não? Não. Fabrício, já estudou alguma vez sobre isso, Fabrício? Não. Não. Então, e aí quando a gente... Já estudei, Dirceu, mas eu vou guardar os seus comentários. Tá. Eu também, mas vou guardar também. Tá, mas tá bom, então, vamos lá. Então, eu queria fazer uma explanação e uma abordagem para a gente. Quando a gente pensa em talento, como já foi comentado aqui muito bem, talento é uma aptidão natural ou adquirida. Talento, né? Então, tem muitos médicos, né? Tem muitos músicos, né, com talento, jogadores de futebol, né? Então, assim, tem essa questão do talento, que é algo que já nasce, a pessoa tem facilidade com costura, né, fazer bolo, então é uma pessoa talentosa, né, uma aptidão natural, né, e ela pode também até, com o tempo, ela vai adquirir experiência e mais habilidade, vai ficando mais talentosa,
A gente pensa em jogadores de futebol como Pelé na época dele, Messi, Cristiano Ronaldo, né? Eles têm um talento ali do futebol, né? Você pega pessoas que trabalham com costura, que fazem vestidos, então é aquela aptidão natural. Quando a gente pensa em Dirceu, Oi? posso fazer um comentário? Pode. Uma vez eu ouvi uma explicação que eu achei bem interessante. Uma pessoa me mencionou uma vez, durante uma explanação sobre dons e talentos, que o dom nasce contigo e você não precisa fazer nada para que isso possa ser desenvolvido na sua vida. O talento pode também nascer contigo, mas você precisa aprimorá-lo. Mas o dom, ele já é uma coisa que faz parte da sua essência. O talento, você vai utilizá-lo para alguma coisa. Então, eu achei bem interessante essa coisa de que o dom nasce contigo e vai persistir contigo a tua vida inteira, né? E o talento, ele pode nascer contigo, mas ele precisa ainda de um desenvolvimento durante a sua vida. Então, você pode desenvolvê-lo muito mais ou deixar como você tem um talento e tudo mais. Mas o dom é uma coisa que não precisa de aprimoramento, porque já está na tua essência. Então, eu achei interessante essa explicação. E tem aproveitando essa frase aí, tem uma frase que diz o seguinte: a gente vai abordar isso que o Reginaldo comentou um pouco mais profundo. Você recebe os seus talentos quando você nasce, e os seus dons quando você nasce de novo. Vou repetir. Quando você nasce, você recebe os seus talentos. E quando você nasce de novo, você recebe os seus dons. Porque tem uma grande diferença na questão dos seus talentos e dons na aplicação da nossa vida. Os dons espirituais, eles são dados por Deus, a gente vai aprofundar um pouco mais isso, para serem utilizados, implantados dentro do corpo de Cristo. Os dons espirituais, quando a gente fala de dom espiritual. Cada um de nós aqui tem vários talentos e alguns dons, né? E quando a gente pensa em dons, né, não sei se alguém, eu desafio, e se for o caso, eu acho interessante a gente se aprofundar um pouco mais posteriormente, porque quando a gente fala de dons, dom tem a ver com serviço dentro do corpo de Cristo, né? Então, interessante, talento, você nasce com talento. Cada um de nós aqui tem uma habilidade, uma facilidade com algumas coisas, né? E quando você nasce espiritualmente de novo, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, no nosso coração, no nosso interior, nós temos dons para serem distribuídos e servidos no corpo de Cristo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Interessante que esse dom, ele tem a ver com a capacidade que Deus nos dá para nós edificarmos a igreja. Esse dom de servir, dom de exortar, dom de ensinar, né? Então, tem vários dons, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E lembra, o cristão, o próprio... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? O cristão e o próprio Jesus, ele veio para quê? Para servir. Ele não veio para ser servido. Então, cada um de nós temos que entender nosso papel na questão do serviço referente aos dons, né? Eu queria que a gente abrisse aqui 1 Timóteo 1,6. Vocês estão com a 1 Timóteo 1,6. 1 Timóteo 1,6? Isso, pode ler para mim. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. 1 Timóteo 1,6? 1,6? 1,6. Aqui para mim está diferente. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Não, 1 Timóteo 1,6 está isso? Eu acho que não tem. É isso mesmo? O meu tá a mesma coisa do Reginaldo. Peraí. Eu acho que eu notei errado aqui, porque eu notei a passagem errada. Só um minutinho só. 1 Timóteo 1,6. 1 Timóteo 1 Timóteo 1,6 é exatamente isso.
Alguns abandonaram essas coisas e se então, perderam em discussões inúteis. me perdoe, eu notei aqui, porque eu queria falar o versículo, depois eu vou. O versículo diz assim: reavives o dom de Deus que há em ti. Então, eu notei a referência errada, gente, me perdoe. Então, reavives o dom de Deus que há em ti. Esse é o versículo que eu gostaria de compartilhar, né? E eu gostaria, nessa noite, trazer para a gente esse chamado aqui, que nós precisamos realmente aprender sobre a questão do nosso dom, e a gente reaviver o dom que Deus tem colocado em nossa vida para a gente poder compartilhar no corpo de Cristo. Cada um de nós aqui tem dons. Cada um de nós aqui tem dons. Então, que hoje o meu desafio é que a gente possa reaviver. Se você, até então, não sabe qual é o seu dom para ser exercido no corpo de Cristo, é uma ótima oportunidade para podermos nos aprofundar e aprender um pouco mais. Você que já sabe qual é o seu dom, né, dom de servir, de exortar, de contribuir, né, dom de ensinar, dom de aconselhar. Oi? Seu. Oi? É 2 Timóteo 1,6 o versículo. 1,6, é verdade. Eu já estava colocando aqui. Timóteo 1,6. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. 2 Timóteo 1,6, isso mesmo. Por esta razão, pois te admoestamos que reavives o dom de Deus que há em ti, por imposição das minhas mãos. É isso mesmo, muito obrigado. Então, que a gente possa realmente nessa noite deixar que Deus fale no nosso coração, né? Porque nós somos chamados, em 1 Pedro 4,10, nós somos chamados para servir uns aos outros, né? Deus nos chamou para servir na igreja com um dom que nós temos. É interessante que esse dom que cai sobre nós, a partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, né? Esse dom, ele pode ser utilizado tanto na igreja, para servir uns aos outros, porque nós somos membros uns dos outros, e podemos também compartilhar esse dom aonde nós estivermos. Porque o dom, ele é para ser exercido no corpo de Cristo, sim, mas também para ser exercido aonde nós estivermos, porque faz parte da nossa vida, esse dom. Eu vou só servir na igreja e não vou servir no meu dia a dia. Isso não faz conexão. Porque a conexão é aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que eu entendo do propósito que eu fui chamado de servir com o meu dom, é tanto na igreja como fora da igreja. Aqui, esse cara aqui, vocês conhecem, né? Oscar Niemeyer, ele tinha um grande talento, né? Ele tinha um grande talento de fazer várias obras, né? E ele falou isso aqui: o trabalho me distrai. Na minha idade, a gente não pode ficar desocupado que só pensa besteira, né? E não existe coisa melhor do que podermos ser bênção, servindo o nosso dom uns aos outros, né? Estimularmos uns aos outros as boas obras com amor. Eu não sei onde está seu coração, eu não sei o que passa na sua mente, eu não sei o seu dia a dia, mas quando a gente pensa no amor de Deus para conosco, Ele nos dá o Espírito Santo para que a gente possa exercer esse dom um para com o outro, é maravilhoso, né? Lembra, gente, cristão, ele nunca fica parado. Ou ele está servindo, agindo com seus dons, com seus talentos, crescendo espiritualmente, lendo a palavra, ou ele está diminuindo, ficando longe dos propósitos de Deus, né? O que você fará com o seu dom? Alguém pode ler para mim, por favor, 2 Timóteo 1, 3 e 7, por favor? 2 Timóteo 1, 3 e 7. Dou graças a Deus a quem sirvo, com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, em primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe
que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar com a gente aqui é de recordar, nos lembrar que cada um de nós aqui temos um dom, né? Nós temos uma fé, né? E que realmente essa fé, esse dom, não seja algo fingido, seja algo real. Né? Aqui, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Então, eu gostaria de lembrar cada um de nós aqui temos um dom. Você sabe qual é o seu dom? Quem sabe qual é o seu dom? Alguém? Reginaldo, Marcelo, quem é? Você sabe quais são os seus dons? Eu de ensinar. Eu tenho facilidade para ensinar. Qualquer conteúdo. Uhum. Louvar eu arrisco, mas arranho o gato, mas vai. Que mais? Quem Beth? Então, Dirceu, eu gosto, assim, eu gosto de orar para as pessoas e quando eu oro as pessoas ficam bem. Eu acho que isso aí é um dom. Sim, pode sim. Pode ser um dom, orar um para os outros, orar. Que mais? Quem mais sabe qual é o seu dom? É normal achar que não tem dom? Na verdade, uma vez salvo em Cristo Jesus, você tem um dom. O que nós precisamos fazer porque assim, como que vem, eu vou ser um pouco simplista, mas como que vem essa questão do dom? É algo que você, por exemplo, algo que você tem facilidade de fazer. Como o Marcelo comentou, por exemplo, eu tenho facilidade no ensino. Então, você tem um dom de ensino. Você pode ter facilidade na contribuição, por exemplo. Você consegue entender o propósito da contribuição. Então, aqui tem o dom de contribuir. Você tem uma disposição e uma facilidade em orar. Então, de repente, seu dom é o dom da oração. Então, de repente, você tem facilidade em exortar. Né? Então, você tem um dom de exortar. Então, uma vez salvo em Cristo Jesus, você tem um dom. Porque o dom é para ser utilizado no corpo de Cristo, porque a Bíblia fala que o corpo é feito das pessoas que são uns aos outros. Nós estamos juntos uns aos outros, conectados uns aos outros, a nos estimularmos as boas obras. Pode falar. Assim, esse é o meu entendimento, tá? Estou dizendo que isso está ao certo ou não. Mas tem alguns dons que nós confundimos como dons, mas que na verdade são mandamentos do Senhor. Então eu pelo menos eu entendo que o mandamento do Senhor não pode ser um dom nosso, o meu, por exemplo, porque é uma ordem de Jesus. Servir uns aos outros, amar-vos uns aos outros, isso não é uma opção. Não tem uma condição para isso. Eu entendo que nesse momento é um mandamento. Deus está nos ordenando a amar, interceder, orar, cuidar, né, admoestar. Então, é claro que tem pessoas que têm habilidades, né, e faz isso com mais alegria. Mas eu entendo que alguns mandamentos não podem ser atribuídos como dons, porque a gente fazendo bem ou fazendo mal é uma ordem. Então, como servos, a gente não tem, assim, vamos dizer assim, de certa forma, pela nossa desobediência, a gente não faz, né? Que é o nosso natural. Mas eu entendo que alguns mandamentos a gente não tem muita opção, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você clássico que eu encontro muito no meu PG. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu não consigo falar do Evangelho, por exemplo. E a palavra de Deus ela é muito clara. Ide por todo mundo, não é isso? Ele não está dando, ele assim, alguns irmãos, alguns salvos. Não, ele fala para todos. Né? Então, quando a gente fala assim, mas eu não sei falar, eu não sei anunciar o Evangelho. Mas a gente anuncia o Evangelho de N formas. Eu posso fazer uma pregação maravilhosa, né, bonita. Eu posso, com o meu testemunho, sim,
testemunhar de Deus, né? Falar desse Deus tão poderoso, com a minha vida, com o meu falar, em algumas atitudes que eu vou tomar, que a pessoa fala, poxa, caramba, se fosse eu faria diferente. Por que esse cara fez diferente, né? Então, eu entendo que quando é um mandamento, teoricamente, eu não vejo opções. Todos nós devemos fazer. Sim, essa questão que você falou, já é uma coisa interessante, assim, a responsabilidade de pegar o evangelho, a responsabilidade de todos, isso é fato, mas alguns têm uma facilidade, né? Alguns têm o dom e o discernimento da abordagem, de como fazer, né? Algumas ordens são claras e definidas. Por exemplo, contribuir. Contribuir é uma ordem. É uma ordem. Só que alguns têm o dom de contribuir além da medida, né, nesse ponto, né? Mas eu vou compartilhar aqui, também mais para frente, o que a Bíblia traz na questão de quais são os dons. Eu estava pesquisando, estudando sobre isso, eu achei fantástico, que nós temos ali mais ou menos 9 dons, né? Dom, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, tem vários, né, são vários dons que são colocados ali. 9. E também, quando a gente fala de dons, também quando a gente fala sobre fruto do Espírito, são 9 também. Então, ali ele trata tanto a questão de vida com Deus, como caráter, né? O Espírito Santo representa os dons e os frutos do Espírito numa ação. Então, nosso Deus é tão perfeito que esses dons, eles têm que ser, eles fazem parte do nosso crescimento espiritual. Igual, por exemplo, a Beth comentou, como que eu sei que é meu dom? Puxa, de repente, você tem que buscar o dom ali, aquilo que você tem mais facilidade, mais facilidade na aplicação daquilo, né? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, Reinaldo, obrigado pelo toque, muito obrigado. Então, eu gostaria que a gente possa recordar que nós temos um dom. E a gente vai... Beth, depois eu vou te mandar tem alguns métodos, alguns estudos mais profundos, que você faz uma listinha de preenchimento como se fosse um gabarito, que aí ali te ajuda a você estreitar quais são suas habilidades e você consegue chegar no resultado de qual é o seu dom, né? Por exemplo, de repente alguma de vocês aqui tem facilidade com criança, uma habilidade com criança, um ensino para criança. Isso é um dom, como o Marcelo comentou, né? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é reaviver. Se é para reviver o dom. O versículo 6 aqui de 2 Timóteo, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus. Qual é a sua linguagem, Marcelo, nessa questão de admoeste? Como está na sua linguagem, Marcelo? Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Onde é que você está lendo? Qual versículo? 6. É o 6? Isso. Lembro-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus. Acho que é mantenha viva, né? Mediante a imposição das minhas mãos. Então, é de fundamental importância que cada um de nós entenda qual é o nosso dom e precisamos manter vivo isso, né? Porque esse dom, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, que a gente possa realmente lembra, estamos falando de talento, dom, né? Então, que a gente possa realmente servir uns aos outros com os nossos dons, né? Reviver esse dom. Aqui, eu queria que a gente pudesse abrir, aqui até como o Reginaldo comentou, cada um poderia, por gentileza, pegar, e alguém poderia pegar Romanos 12, de 3 a 8, quem pode pegar. Alguém pegaria para mim 1 Coríntios 12, de 1 a 10, e Efésios 4, de 10 a 13. Alguém, por favor, poderia, só para a gente poder, aqui, Beth, e todos, aqui a gente vai abrir a questão dos dons. Como que a Bíblia fala sobre os dons? E são só esses dons que tem aqui, não tem mais dom. Então, não existe outros dons fora do que a Bíblia coloca como esses dons. Porque a Bíblia já trouxe tudo para a gente.
Então, às Eu vezes já o pessoal... separei Efésios aqui. Tá bom. Alguém pegou Romanos? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Eu peguei Romano. Eu peguei Romano. Pode ler Romanos, então, por favor. Tá. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé de que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Marcelo, eu vou cortar um pouquinho vocês no meio da leitura. Olha que importante isso aqui, né? Porque assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Quando a gente fala de dons, os dons se completam. Os dons, eles se amoldam cada um com o seu dom, né? Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, ouve bem essa leitura que é extremamente importante e tenta entender quando a gente fala de dons aí. Pode continuar, Marcelo. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com muita alegria. Tá vendo aqui? Então aqui fala aqui, ó. Tendo, porém, no versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, aqui você já começa a ver, né? Então, o ministério, dedique-se ao ensino, né? O que exorta, faça com dedicação, né? O que contribui com liberalidade, que exerce misericórdia com alegria. Agora, vamos em 1 Coríntios 12, de 1 a 10. Por favor. Pode ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. É isso mesmo? Isso mesmo. Isso. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operações de milagres. A outro, profecia.
a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Você viu aí? Quanto, quando você pensa assim, você começa a falar, quanto, mas aqui é a graça de Jesus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Né? Então, conseguir a cada um visando o fim proveitoso do corpo de Cristo. Né? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz a cada um individualmente. Então, esses versículos eles trazem para a gente que nós, uma vez salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habitando em nós temos um dom para ser exercido no corpo de Cristo. Tá bom? Aí vem Efésios 4, por gentileza. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ah lá, você viu que aqui ele fecha, né? Então, ele considerou uns para apóstolos, profetas, evangelistas. Qual que é o propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para o desempenho do seu serviço, para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a chave referente aos dons. Ficou claro? Para quê? Dirceu, eu queria perguntar. Tá. Mas pode finalizar, hein? Tá. No versículo 13. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induzem o erro. Mas o que? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui fala do corpo de Cristo. Né? Então, o propósito da boa utilização dos dons com amor, o propósito de cada um exercer sua função no serviço do dom, é para que o corpo de Cristo esteja totalmente habilitado para a boa obra, né? E cresça em estatura, em conhecimento e maturidade. Ficou claro? Ficou alguma pergunta? A Beth quer falar? Pode falar, Beth. Então, habilidades, eu tenho várias, até variadas habilidades, e gosto muito de servir, mas como o Reginaldo colocou, acho que algumas coisas eu não via como um dom, e sim como uma ordem natural, e inclusive quando a gente passa a conhecer Jesus, a gente tem vontade de servir as outras pessoas, coisa que às vezes antes a gente não parava para fazer isso, e todos esses itens que a gente faz porque é uma ordem. Agora, por exemplo, toda essa parte que a Mazé colocou, eu já esqueci um monte, de Coríntios 12, 1, 10, eu não vejo esses dons, é uma busca, então, que você faz mediante o conhecimento com o Espírito Santo,
Porque profecia, Não, coisas que eu acho lindo, maravilhoso, eu não vejo em tá, mim. vamos lá. Por exemplo, o nosso Deus, ele pode tudo, né? Nosso Deus pode tudo, ele pode usar cada um de nós para a boa obra dele. Quando a gente fala sobre dons, é aquilo que você tem, aquilo que você utiliza dentro do corpo de Cristo para a edificação do corpo de Cristo, não é para o nosso sentimento de bem-estar, como aqui falando, né? Então, assim, essa questão do dom é para ser exercida no corpo de Cristo, né? Então, por exemplo, aqui ele fala, né? A questão de profecia, às vezes profecia tem a ver com a questão da pregação da palavra. O pastor é um profeta de pregar a palavra de Deus ali no púlpito. Ele é um profeta do Senhor, né? Então, aqui fala sobre a questão de serviço, ele fala sobre a questão de aquele que... por exemplo, igual a gente comentou aqui, é uma linha muito tênue quando a gente fala sobre a questão, como o Reginaldo colocou muito bem, essa questão de responsabilidade de uns amar, de compartilhar o amor de Jesus, testemunhar, a questão de contribuir, né? Então, quando a gente fala de dom, é aquela facilidade que você tem natural. Por exemplo, tem alguns... A Bíblia fala que nós devemos exortar uns aos outros. Isso é um mandamento de reciprocidade. Mas tem algumas pessoas que têm esse dom, essa facilidade de poder exortar. Sabe aquela pessoa que consegue perceber, olhando para uma outra pessoa, que aquela pessoa não está bem? É algo espiritual, uma sensibilidade que Deus dá para aquela pessoa exercer no corpo de Cristo e às vezes fora também. Por exemplo, eu percebo em mim, e aí esse dom você vai apurando, você vai lapidando, você vai crescendo com o desenvolvimento desse seu dom. Igual, por exemplo, Marcelo... Só um minutinho, Marcelo. Marcelo comentou essa questão de ensino. Algumas pessoas têm uma facilidade de dar o ensino, né? Eles conseguem pegar um ensino e poder na explicação. Por exemplo, eu percebo que eu tenho essa questão da sensibilidade, da questão de exortação. Às vezes eu percebo em algumas pessoas que elas não estão bem, né? E às vezes você vai lá e exorta, e apoia, e confronta, né? É responsabilidade de todos? Mas Deus me deu essa sensibilidade um pouco mais apurada para poder usar como meu dom no corpo de Cristo, né? E é algo que você, você tem que buscar o seu dom. Nós temos que buscar entender desenvolver o nosso dom e nós precisamos identificar. E tem algumas formas, como comentei. Eu fiz mesmo, né? Que não dá para entrar profundamente nessa questão mais de dons, mas acho que a gente pode conversar se a gente tiver alguma dúvida e tentar trazer algumas formas de ajudar você a descobrir o seu dom. E aí você consegue desenvolver. Marcelo, você queria falar? Sim, como ela falou aí sobre, que ela não lembra muito que a Mazé leu, né? Por exemplo, tem uma parte aqui que diz que a alguns é dada a palavra da sabedoria, que é aconselhamento. Eu ia falar isso, Marcelo. Eu acho tão bonito isso, a pessoa que consegue sentar com a outra e dar um norte para ela, um aconselhamento. É uma coisa tão natural. Eu lamento, eu não consigo fazer isso, entendeu? É uma deficiência minha. Eu não consigo tirar a pessoa assim daquele problema. Eu fico, sabe, meu Deus, me dá uma palavra de saber. Eu não consigo, já tentei, né? Aí eu admiro quem faz isso. Por exemplo, tem gente que tem a sensibilidade de visitar os enfermos. Se eu for visitar uma pessoa enferma, dependendo do estado que ela está, eu começo a chorar. Eu deixo a pessoa mais em pânico ainda. Então tem gente que tem uma facilidade tremenda de visitar os enfermos, visitar alguém que tá preso. Eu acho bonito quem consegue entrar numa penitenciária, sabe, de forma tranquila. Eu não consigo nem me imaginar entrando dentro do portão de uma penitenciária. Eu acho bonito quem faz, mas eu não tenho forças, não consigo trabalhar isso em mim ainda, entendeu? É um déficit que eu tenho. Mas tem outras pessoas que não fazem, sentam no lado do banco do ônibus, conversa e tira a pessoa daquele problema, e é tão bonito, a pessoa fica aliviada com 5 minutos de aconselhamento. É uma coisa que é assim, às vezes, você tem facilidade de aconselhar e eu tenho de ensinar, outros têm de louvar, outros têm de interpretar, de discernir espíritos. É bonito, cada um tem
uma afinidade maior, né? E interessante... Dirceu. Quem é? Eu? Danila. Quer falar, Ivonete, antes? Não, desculpa, depois eu falo. Tá, é rapidinho. Agora me confundiu toda aqui em questão de dons, porque agora que eu não entendi nada mesmo, de coração, porque dom é o quê, então, na verdade? Peraí, Pedro, calma aí, o Pedro querendo explicar. Só um minutinho, filho. Olha lá, pronto, o professor aqui o Mirim já está explicando. Porque eu acabei ficando na dúvida agora, eu não sei se é o Reginaldo que falou, o irmão Reginaldo, que seria o que você faz por amor ou por uma rotina, e dom é o que eu sei fazer, é isso? Não entendi. O talento, assim, o talento é uma aptidão natural. E o dom é aquilo que o dom é aquilo que foi obtido por doação, dádiva de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo vai habitar de você, o seu dom é para ser usufruído na igreja. Entendeu? Não. Podemos dizer assim que o Dirceu, eu falo assim, talvez, Danilo, uma coisa assim, o talento são capacidades, né, que você pode desenvolver. Você tem uma inclinação, por exemplo, tem pessoas que nascem que parece que já sempre jogaram bola. Tem pessoas que ele pode desenvolver esse talento do futebol se ele se esforçar, não é verdade? A gente vamos pegar o Cristiano Ronaldo e o Messi, que são os dois principais jogadores. O Messi, eu acho que ele já nasceu com um talento natural. O Cristiano Ronaldo não nasceu com aquele talento que ele tem hoje, mas ele desenvolveu, né? Então, talentos são coisas, vamos dizer assim, humanas, né? Que a pessoa nasce, ou se pegar um músico que já nasceu, que toca de ouvido e tudo mais. Mas já dons, aí o dom entra na questão dos dons espirituais. Então, dons são aptidões que o Deus te dá, né? Por exemplo, jogar bola não é uma coisa que se eu treinar bastante, se eu treinar bastante com a música, eu posso tocar um instrumento. Mas os dons, né, como o Marcelo mencionou, que tem pessoas que vão visitar pessoas doentes, pessoas enfermas. Então, esse dom aí é algo que é totalmente espiritual. Então, assim, talentos são coisas que a gente pode desenvolver como pessoa, né? E dons são aquilo que o Espírito te dá. Porque cada um, né, tanto que a gente vê na palavra que pelo menos um dom todo mundo tem, né? A palavra garante isso. Que dom é esse? O dom de ser um bom conselheiro, o dom de cuidar do próximo, né? O dom de ter essa questão da caridade muito forte. Então, fazendo uma analogia, tudo converge para a mesma coisa, que você pode usar os seus dons e talentos para a obra. Concorda comigo? Se tem um bom professor e ele tem essa coisa nativa dele de ser um bom professor, ele pode usar isso para a obra do Senhor também. Ou a gente pode ter um psicólogo que pode ser usado também para isso, ou pode ter um administrador que vai administrar bem na igreja, tem o seu talento para isso. Então, dons são algo que nosso, vamos dizer assim, uma coisa carnal. E o dom, talentos, né? E o dom, aí seria algo que depois que você se converte, né, que você aceitou a Cristo e o Espírito Santo vem morar em você, esse dom, Deus vai te capacitar, vai te habilitar para alguma coisa na obra dele. Então, a gente pode fazer uma distinção, eu faria dessa forma, assim, de uma forma assim, simples. Fantástico. Não, é isso aí. Não sei se eu te expliquei ou se eu te confundi mais. Não, sim. Não, ficou bem claro. Obrigada. Então, assim, essa questão do dom é a capacidade que Deus nos deu, a cada um de nós cristãos, para edificar a igreja, como o Reginaldo muito bem explicou. Obrigado, Reginaldo. Valeu. Aqui, não sei se vocês sabem, o pastor Gigar escreveu um livro. O pastor Gigar escreveu um livro, né? E no livro dele, ele tem essa chamada aqui, ó. Quem não serve com o seu dom, o que deseja de bom? Como pode o adorador omitir-se perante o Senhor? Tem gente que passa pela vida com a sua qualidade adormecida. Como pode ser chamado de cristão se não serve um ou outro para edificação?
Olha que profundo, né? Então, lembra, como eu comecei, que a gente possa reaviver, buscar esse dom que a gente, né? Reavivar. Reavivar, né? E que Deus realmente possa usar a vida de cada um aqui, para que a gente possa continuar uns aos outros compartilhando o dom de Deus, né? No versículo 7, voltando lá, só um minutinho. Eu fiquei agoniada, gente. Agora eu quero saber meu dom. Ajudar depois. Agora pronto, tô perdida. Vamos ler em 2 Timóteo novamente, por favor, versículo 6, 2 Timóteo, por favor. Leia para mim. O Beth. Ah, então depois a gente faz um intensivão aí. Vou mandar um negócio para vocês aí. 2 Timóteo. 2 Timóteo 3. Isso, eu leio. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva. Realmente, uma vez nós descobrimos o nosso dom, que a gente possa manter vivo, para que a gente possa realmente servir uns aos outros. Por meio da capacitação espiritual, o cristão pode servir bravamente, resistir pacientemente, sofrer vitoriosamente e, se necessário, morrer gloriosamente. Esse é um William McDowell, sobre um comentário bíblico, ele deixou isso, né? Então, que realmente a gente possa usar do poder desse dom, né, para capacitação espiritual de Deus para a nossa vida. Esse cara aqui, o Bill Hybels, ele escreveu uma frase: prefiro viver esgotado do que enferrujado. Nós somos chamados realmente para poder servir uns aos outros. Eu não sei como está o seu cristianismo, né? Eu não sei como está o seu dia a dia, eu não sei como está a sua vida, mas que a gente possa realmente buscar aí, né, como foi falado, buscar desenvolver, buscar aprender o nosso dom. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão de dom? Alguém tem alguma... Quem é que queria... É a Danila? A Danila, e quem mais que queria saber sobre o dom, que queria uma ajuda aí? A Danila, e quem mais? A Beth. Alguém mais? Todo mundo, né? Não, eu também. Quem falou? Eu também. A Macé. Oi, coisa linda, tu tá aí, lindona. Odisseu. Oi. Eu só queria falar rapidinho, não vou tomar muito tempo, não. Eu só queria pegar um gancho, a fala do Reginaldo foi maravilhosa, a sua também, mas eu queria pegar um gancho aqui da sua fala, né? Quando você falou que você tem essa sensibilidade de ter descoberto o seu dom e tal. E aí eu fiquei pensando aqui, que o dom seria, então, você percebe que a pessoa né, acolheu o seu aconselhamento e tudo mais, e daí você tem algo mais, você aconselha como as outras pessoas aconselham também, os outros irmãos, mas só que você tem aquele jeito mais especial. A sensibilidade, uma sensibilidade, por exemplo, essa questão de contribuir. Eu digo né? empatia também, né? De ser... Isso, empatia e sensibilidade. Por exemplo, nós temos a responsabilidade de doar, né? Nossa responsabilidade referente a dízimos, né? Nós temos uma responsabilidade bíblica. Só que tem pessoas que têm uma sensibilidade, que percebe que algum irmão está com uma dificuldade financeira e ele contribui com uma generosidade. Generosamente. Isso, porque é um dom dele, entendeu? Então é uma sensibilidade. Eu entendi. Eu só queria tirar um pouquinho dessa parte da doação, porque quando a gente fala de doação, geralmente leva mesmo para essa parte financeira, né?
Mas eu queria, assim, falar do sentimento. Por exemplo, a pessoa que vai exortar uma outra, que vai, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa errada e o irmão percebe e ele vai te dar aquela palavra, ele vai te exortar de uma maneira tão maravilhosa que você não vai ficar com raiva, você vai ficar... Quando o irmão acaba de falar, você percebe que ele te deu um puxão de orelha com amor, né? Então, isso é porque ele tem aquele dom de... Ele tem o dom de exortar, não sei se é exortar, não sei se eu estou falando a palavra certa. Né? Calma aí, deixa a Zé falar. Não, eu só queria pegar esse gancho do que você tinha falado e levar para esse campo, né? Que às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa que o irmão vê que não está sendo bem feito, que ele não está sendo correto, então ele vai lá, como é? Admoestar ou exortar? Admoestar, exortar, isso mesmo. Chamar a atenção então, e aí ele vai, mas ele dá uma chacoalhada naquele irmão, mas de uma maneira tão maravilhosa que o irmão lá na frente ele vai agradecer. Então, esse irmão que deu essa palavra, porque ele tem o dom do aconselhamento, né, de exortar, né? Sim, faz sentido. Isso mesmo, procede, falou. Fala, Marcelo. Romanos 11, 29 diz, pois os dons de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. A palavra irrevogar é não apagar, não voltar atrás, não desistir. Então, buscar em Deus os melhores dons, né? Quem tem dúvida, busque em Deus em oração, né? Tenta... E Deus vai trazer esclarecimento e vai te mostrar. Com uma planta bem no meio da vida. Gente, mas esse assunto é maravilhoso, é fantástico. Beth, eu vou montar um grupo aí, ó. Beth, Danila, Mazé, vou montar um grupo aí. E aí a gente vou ajudar vocês a descobrir o dom de vocês. Quem quiser mais aí me fala. E eu vou ajudar vocês aí com a questão de a gente fazer alguns testes aí, e estudar um pouco mais profundo sobre isso. Mas o mais importante é que cada um de nós tem um dom para servir, edificar o corpo de Cristo. Isso é o mais importante. Nós não temos que guardar o dom para nós. Tem aquela parábola, né? Que um recebeu lá um dinheirinho lá, o outro também recebeu o mesmo dinheirinho, o outro foi lá e guardou o dinheiro, o outro foi lá e investiu. E quando voltou lá o dono do dinheiro, falou assim, e aí, o primeiro que guardou o dinheiro, o que você fez? Eu guardei. Você guardou, então você guardou, você tem que compartilhar, tem feito crescer mais. Eu estou só dando uma explicação por cima. E você perdeu o dinheiro que você tinha Agora, o outro que compartilhou, que dividiu, que multiplicou, esse foi rendendo muito mais. O nosso dom é isso, a gente não tem que guardar o dom, esconder o dom, que nós somos chamados para servir uns aos outros no corpo de Cristo. Nós temos que brilhar o amor de Jesus onde nós estivermos. Né? Por exemplo, né, o dom de repente, uma palavra de sabedoria, você pode exercer ele no corpo de Cristo, que você foi chamado para isso, mas você pode usar isso no trabalho, também com alguém, com a palavra de sabedoria. Né? Então, nós somos chamados para brilhar o amor de Jesus, onde nós estivermos. Nós somos chamados para poder testemunhar do amor de Jesus. Esse é o nosso real propósito, nós somos chamados. Eu tinha que falar também sobre tempo, mas não vai dar tempo. Já acabou a aula, foi bom, aí espero que tenha ficado claro para vocês aí. Essa questão. Oi. Rapidinho, deixa eu dar uma palavrinha com a Beth sobre isso que a Beth falou de não saber o dom dela. Quando eu cheguei na igreja, e pegando também o gancho do que o Dirceu falou, foram falar sobre dons, aí a gente pegou um questionário, deram um questionário para a gente, levar para casa, fazer, para descobrir qual é o seu dom. Eu voltei para a igreja no domingo seguinte, desesperada, com papel em branco, assim, pensando, meu Deus, e falava assim, ora a Deus, o que você sabe fazer de melhor, o que você faz com mais naturalidade para servir no corpo de Cristo. Eu falei, meu Deus, eu vou falar besteira, eu não vou falar, não. Aí eu lembro que o Daniel Dantas foi o que me entrevistou, e ele falou para mim, ele começou a conversar de boa, ele falou, Ivonete, você deve ter sim,
o que você mais gosta de fazer? Aí estava lá. E eu descobri que eu gosto de servir. Mas isso aí, como foi dito, depois que eu aceitei Cristo, esse servir é uma coisa que me traz muita alegria e muita satisfação. Então, Beth, você vai descobrir, sim, outros dons, e você vai descobrir que você tem dons que você não tem ideia que tem. Mas, assim, Deus ora e Deus vai ajudar você, porque isso aí aconteceu comigo. Eu tinha essa mesma dúvida sua, achava que todo mundo tinha dom, só eu que não prestava para nada. A gente se presta para alguma coisa, fica tranquilo que a gente se presta para alguma coisa. Gente, Deus abençoe, foi muito bom aí. Se tiver alguma dúvida, mande no grupo lá para mim, a gente conversa, pode perguntar, sem nenhum problema, pode perguntar. Reginaldo, obrigado pela ajuda, gente, Deus abençoe mesmo, tá bom? E vamos continuar caminhando. Semana que vem eu vou... o Reginaldo que vai dar aula semana que vem. Fique tranquilo que vai ser uma benção, tá bom? Então lembra, nós estamos aí nessa fase de falar sobre 4 T's. Então talento, que é o dom, tempo, testemunho e tesouro, tá bom? Então hoje eu deveria ter falado sobre talento e tempo, mas não deu tempo, tá bom? E eu vou pedir para o Reginaldo orar e depois nós vamos tirar uma fotinho aí, pedir para o Marcelo pentear o cabelo e aparecer depois, e a Conceição também, mas o Reginaldo vai terminar em oração aí. Vamos lá, vamos orar, tá bom? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós rogamos nesse momento a providência divina para que o Senhor sonde através do Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós, sonde os nossos corações e essas dúvidas que muitas vezes surgem no meu coração, no coração de cada um dos amados aqui, em relação a dons e talentos, ó Deus, que indiferente dos dons e talentos que temos, que primeiramente o Senhor nos desperte o primeiro amor, para servir ao Senhor com toda alegria, com todo gozo, com toda vontade, submissos à Tua vontade, e que sim, Senhor, indiferente da quantidade de talentos e dons que temos recebido de Ti, que nós possamos usá-los por completo na Tua obra, para que possamos ser instrumentos úteis, valiosos e necessários para a Tua obra, para que nós possamos de verdade nos tornarmos pescadores de homens. Nos ajude, Senhor, nos nossos medos muitas vezes, pois muitas vezes nós já o conhecemos, os dons e talentos, mas temos medo da nossa capacidade, mas que o Senhor coloque em nossos corações que a capacidade não vem de nós. O dom, o talento, a habilidade, a força, vem totalmente do Senhor. E que nós venhamos a confiar cada dia mais e mais que quem está à frente de tudo que falamos, fazemos ou pensamos é o Senhor. Eu oro pela saúde, pela vida do Dirceu, também pelo regresso do pastor Edgar também, que ele possa descansar. E rogo também, Senhor, pelas famílias que aqui estão representadas, que o Senhor visite cada lar, para que nós possamos descansar e que a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa confiança seja sempre o Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.